Abordaremos nesta videoaula o assunto tecido epitelial, cujo conteúdo vai ser dividido em duas videoaulas, e essa é a primeira das duas. O tecido epitelial ele é constituído por células poliédricas, justapostas, com pouca substância extracelular entre elas e que se mantêm unidas por meio de junções intercelulares. O que vem a ser isso? Bom, células poliédricas, nós estamos nos referindo a células com formato variado. Poli vem de muitos, né? Então, com formato variado. Justapostas, porque como formam um tecido, e um tecido nada mais é do que um conjunto de células, essas células elas ficam unidas, são colocadas umas unidas às outras. E existe pouca substância extracelular entre essas células. Por quê? Justamente por haver pouco espaço entre elas, né? As células elas vão se manter unidas, justapostas, com pouquíssimo material extracelular entre elas. Essa união, essa junção entre as células, ela se deve tanto à semelhança química, à atração química das membranas, quanto pela presença de junções intercelulares. Nós vamos estudar mais adiante, né, um pouco mais adiante nesta mesma videoaula, que estas junções intercelulares elas garantem a união, a vedação e a comunicação de uma célula com a outra. Essas células elas se encontram organizadas em folhetos, né? E esses folhetos revestem tanto a superfície externa quanto as cavidades do corpo. Além disso, como existe um tipo de tecido epitelial específico na produção, armazenamento e secreção de substâncias, elas também se organizam em unidades secretoras. Essas unidades secretoras formam o tecido glandular, que é um tipo especializado de tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem como funções principais, né, o revestimento de superfícies. Aí eu pus um exemplo aqui, né, a pele, mas a gente precisa entender que, por exemplo, os órgãos ocos, como o estômago, o intestino, eles também têm um revestimento interno. E este revestimento interno também é feito pelo tecido epitelial. O tecido epitelial ele também absorve moléculas, né? Falando novamente do trato digestório, o intestino ele é responsável por absorver os nutrientes daquilo que a gente consome, né? Qualquer alimento que você consome, ele vai sofrer dois tipos de digestão no trato digestório: a digestão mecânica, feita pela contração, pelo peristaltismo do estômago, e a digestão química, que é feito tanto pelos sulcos gástricos, pelos sucos produzidos pelo próprio estômago, quanto na primeira porção do intestino, através dos sucos pancreáticos e biliares, né? Quando esse alimento sofre essas duas digestões, mecânica e química, ele é quebrado, particionado em moléculas menores. Essas moléculas menores elas são absorvidas pelo intestino. Quando a gente fala absorvidas pelo intestino, a gente precisa ter a percepção, ter o conhecimento de que, na verdade, as células do intestino absorveram. E essas células que absorvem são células do tecido epitelial, né? O tecido epitelial também tem, em associação com o tecido nervoso, é claro, mas também percebe estímulos. Por exemplo, a nossa língua, né? O revestimento epitelial da nossa língua tem algumas estruturas especializadas na sensação gustativa, na sensação de gosto. Como eu disse anteriormente, existe também uma porção do tecido epitelial que tem a finalidade de secretar, de excretar alguns substratos que são produzidos. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para, por exemplo, a glândula hipófise, né? A glândula hipófise é uma glândula localizada no sistema nervoso central que tem uma vasta gama de hormônios que são secretados, entre os quais eu destaco a prolactina, como o próprio nome já diz, pró, favorável a, né, a favor, lactina, lactação, do leite. Então é um hormônio que é secretado pela hipófise
no momento em que há necessidade da mulher produzir leite, né? Em alguns casos, há a formação de um pequeno adenoma, um pequeno tumor nessa hipófise, e quando acontece isso, mesmo a mulher não estando grávida, há secreção de leite pelo seio, né? E precisa ser tratado sem sombra de dúvida. Além disso, existem células no epitélio, chamadas células mioepiteliais, que promovem a contração. Um exemplo desse fenômeno é o movimento de ereção dos pelos dos braços, né? Tudo que entra, eu coloquei uma observação aqui embaixo, olha só, tudo que entra ou deixa o corpo deve atravessar um folheto epitelial. Então eu citei o exemplo há poucos instantes atrás do intestino, né? Aquilo que vai entrar para o sistema circulatório, que vai para o órgão metabolizador, atravessou uma barreira do folheto epitelial. Lá no nosso primeiro slide, eu disse para vocês que as células epiteliais têm um formato variado, né? Nós chamamos isso de célula poliédrica. Creio que vocês estejam lembrados, né? E aqui eu mostro para vocês os três tipos de células, as três formas das células, né? Você observa esse primeiro tipo de célula aqui, observe bem o ponteiro do mouse aqui, forma uma célula alta. Vocês conseguem perceber que o comprimento ou a altura dessa célula é maior do que a largura. Então a gente vai chamar esse tipo de célula de células colunares. Então células colunares têm esse formato. No outro extremo, nós temos uma célula bem achatada, não é? Cuja a sua largura é maior do que a sua altura. Essa célula nós vamos chamá-la de célula pavimentosa. Existe também uma célula intermediária, não é nem colunar e não é nem pavimentosa. Estou me referindo à célula cúbica, no formato de um quadrado, mais ou menos, né? Em que a sua altura se equivale à sua largura. Então, essas são as três possibilidades de células que nós temos no tecido epitelial. Agora, vamos parar para raciocinar aqui um pouco. Se nós observarmos, e eu vou retornar o slide aqui, se nós observarmos a célula dessa forma, fica muito fácil a gente dizer qual que é o formato, né? Agora vamos entender a seguinte situação. As membranas plasmáticas que delimitam a célula não são visíveis ao microscópio óptico, ao microscópio de luz. Nós não conseguimos ver essa delimitação que nós estamos vendo nesse desenho. Quando nós observarmos essa célula ao microscópio, nós não vamos conseguir ver a delimitação. É a mesma coisa de você imaginar uma casa sem paredes. Como que você vai saber o tamanho do quarto? Como que você vai saber o formato dessa casa, o formato desse quarto, se a gente não consegue visualizar a parede? É aí que entra uma observação muito importante. O núcleo da célula, ele é sempre visível, ou na grande maioria das vezes ele é visível. E é o núcleo quem vai nos dizer o formato dessa célula. Se eu não consigo observar a membrana plasmática, quem vai me dizer se essa célula é colunar, é cúbica ou é pavimentosa é o núcleo. E aí eu fiz esses três desenhos aqui para que a gente possa ilustrar bem essa nossa discussão. Observe que o núcleo da célula colunar ele é achatado no sentido da vertical. Então ele é alongado verticalmente. Ele tem, se nós traçarmos aqui a altura e a largura, ele tem a altura maior do que a largura. Ao observarmos a célula do tipo cúbica, você observa que o núcleo é redondo, é globoso. Então sempre que você visualizar ao microscópio um núcleo globoso, tenha certeza de que se trata de uma célula cúbica. Lembrando
que ao microscópio óptico, ao microscópio de luz, a gente não consegue delimitar a membrana, a gente não consegue observar a membrana plasmática. Então nós vamos ver, na verdade, um amontoado de núcleos esféricos, que estão, sem dúvida, me dizendo que trata-se de uma célula do tipo cúbica. Eu tenho também um núcleo bastante achatado, alongado no sentido horizontal, em que a altura é menor do que a sua largura. Então eu tenho um achatamento no sentido horizontal. Esse núcleo é característico de célula pavimentosa. Agora, uma explicação lúdica aqui para que vocês memorizem. Vamos tomar por base a célula cúbica. Se eu pegar nessa superfície superior aqui e tracionar para cima, você concorda comigo que o núcleo vai deformar no mesmo sentido? Olha só o que acontece. Se eu fizer o contrário, pegar essa célula cúbica e imprimir uma força no sentido superior inferior, de cima para baixo, o núcleo vai se achatar assim como a célula. Então, sempre que você tiver dúvida, observe, lembre-se sempre da célula cúbica, que tem o núcleo esférico, e puxe-a para cima, que você vai lembrar que numa célula colunar o núcleo é alongado no sentido vertical, ou comprima-a para baixo, que você vai lembrar que o núcleo é alongado no sentido horizontal. Podemos observar também que a forma do núcleo não só pode distinguir o formato da célula, mas também é de grande utilidade para se determinar se essas células estão organizadas num único folheto, numa única camada, ou se essas células estão organizadas em mais de uma camada. Como eu disse para vocês, e eu vou repetir várias vezes, a gente não consegue observar a membrana plasmática da célula. Se eu não consigo observar a membrana plasmática, pessoal, como é que eu sei se essa célula está em uma única camada ou mais de uma? Pelas camadas de núcleos. Se o núcleo está disposto numa única camada, eu posso afirmar sem medo de errar que é um tecido epitelial disposto em uma única camada. Se o núcleo está disposto em mais de uma camada, eu devo afirmar que esse núcleo que esse tecido epitelial é um tecido epitelial formado por mais de uma camada de células. Praticamente todas as células epiteliais estão apoiadas sobre uma lâmina de tecido conjuntivo, né? E aqui a gente observa essa caracterização. Então eu tenho aqui, como nós já vimos, uma célula cúbica, eu tenho o núcleo esférico, globoso e central, e eu tenho aqui o tecido conjuntivo abaixo dessa célula epitelial. Pessoal, é claro que como a histologia é um ramo da anatomia, a gente precisa dar nome às partes de uma célula. Por que isso? Imagine vocês, se vocês me convidarem para um churrasco, né, e pode convidar que eu vou, para um churrasco na casa de vocês, e vocês falam assim: professor, vamos num churrasco na minha casa? Vamos. E você não me passa o seu endereço. Tem condição de eu ir até a sua casa? Vai ficar difícil, não vai? A mesma coisa é quando eu quero localizar uma estrutura específica na célula. Adianta eu virar para vocês e falar assim: bom, determinada especialização da membrana dessa célula se encontra na célula. Você vai falar assim para mim: ah, tá, agora conta outra. Se eu não localizar, se eu não der o endereço completo do local onde ela está, fica difícil que vocês entendam. Então, quando a gente estuda o tecido epitelial, a gente precisa entender a morfologia, o estudo da forma dessa célula. Vamos dividir inicialmente uma célula epitelial ao meio, num traço horizontal.
Aquilo que se encontra da linha mediana ao ápice, nós vamos chamar de polo apical. Da linha mediana à base, nós vamos chamar de polo basal. Bom, então voltando ao exemplo do churrasco, você já fala assim para mim: professor, eu moro no bairro fulano de tal. Então, quando você for descrever uma estrutura na célula, você vai me falar: professor, a estrutura se encontra no polo apical. Já vai ficar mais fácil da gente encontrar a estrutura, né? Ou, professor, a estrutura se encontra no polo basal, não é isso? Então, se eu me refiro ao polo apical, eu falo do espaço compreendido entre a linha média e o ápice da célula. Então, está nessa região aqui, que eu estou mostrando com o mouse. Se eu me refiro ao polo basal, eu estou me referindo a uma estrutura que se encontra da linha média à base. Nós temos também duas paredes que se encontram nas laterais das células. Olha só. Então, essa é uma parede lateral e essa é outra parede lateral. Então, olha só. Se uma estrutura se encontra nesse ponto onde eu estou mostrando a seta do mouse aqui, eu posso afirmar que essa estrutura está na parede lateral esquerda do polo apical da célula em questão. Por que esquerda? Você deve ter estranhado e falar: não, professor, é direita. Não, não, não. O lado esquerdo é da célula. Então, a célula está de frente para você. Então, essa é a parede lateral esquerda. E essa é a parede lateral direita. Ok? Então, se eu coloco o mouse nesse ponto, eu estou dizendo para você que o mouse se encontra na parede lateral esquerda do polo apical. Ok? Parede lateral esquerda do polo apical. Não fica mais fácil de você localizar o mouse? Concorda comigo, né? Se eu colocar, por exemplo, o mouse aqui. Então, o mouse está sobre a parede lateral direita do polo basal. Ok? Voltando ao exemplo do churrasco, agora você já me passou o nome do bairro onde você mora e me passou também o nome da rua, né? Agora já ficou muito mais fácil eu encontrar, né? Se eu já tenho o nome do bairro e o nome da rua, agora eu vou me guiar até o seu churrasco pelo cheiro mesmo, pelo meu olfato. Fica muito mais fácil, né? Além disso, eu tenho aqui a superfície livre. Por que chama superfície livre? A gente fala superfície livre do polo apical. Observe que a superfície livre ela estará sempre no polo apical. Por que eu falo superfície livre? Porque, na verdade, ela não está apoiada em nada, ou não tem nada apoiado sobre ela, né? Se você observar aqui, a superfície livre realmente não tem nada em contato, ela é livre. E aí eu vou falar para vocês, olha, os microvilos, que nós vamos estudar mais adiante, os microvilos estão localizados na superfície livre do polo apical. E você já sabe, não preciso nem mostrar para vocês que os microvilos estarão nessa região aqui, superfície livre do polo apical. E nós temos também a superfície do polo basal, né? Que aí está em contato com a lâmina basal ou a membrana basal, que nós vamos estudar logo a seguir. Então é importante que nós saibamos a morfologia de uma célula. Vai facilitar com que nós encontremos as estruturas ou alguma alteração em um ponto específico dessa célula. Ok? Nós vamos nos referir agora a dois termos em que não há um consenso da ciência com relação à utilização desses dois termos. Muitas e muitas vezes esses termos eles são usados de forma indiscriminada. Fala-se um querendo se referir ao outro e vice-versa. Os termos que eu estou me referindo são lâminas basais e membranas basais.
Como a gente utiliza o livro do Junqueira e Carneiro de histologia básica como referência principal da disciplina, nós vamos utilizar os dois termos da forma com que eles abordam, com que eles adotam. Então nós vamos estudar inicialmente as lâminas basais. O que vem a ser lâmina basal? A lâmina basal, ela está presente na superfície de contato entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo, sendo visível única e exclusivamente ao microscópio eletrônico. A gente não consegue observar lâmina basal ao microscópio de luz, né? Ela é formada por uma camada mais escura, chamada lâmina densa, ladeada por camadas mais claras, chamadas lâminas lúcidas. É como se fosse dois pães e um recheio do pão. Os dois pães que estão na periferia, nas laterais, né, são as chamadas lâminas lúcidas. E o recheio desse sanduíche seria a lâmina densa, né? A lâmina basal, ela se prende ao tecido conjuntivo através de fibras de ancoragem, que são constituídas por um tipo de proteína que dá muita resistência. O tecido fica muito resistente à tração, chamada colágeno. As lâminas basais, elas não existem somente em células epiteliais, tá? O foco da nossa videoaula é tecido epitelial, mas existem outras células, como por exemplo as células musculares e as células adiposas, que também têm lâmina basal, ok? Como eu disse anteriormente, as lâminas basais elas se unem ao tecido conjuntivo abaixo por uma grande quantidade de uma proteína chamada colágeno, né? Além do colágeno, existem outras proteínas, outras glicoproteínas que constituem essa lâmina basal. Agora, a pergunta é a seguinte: quem fabrica esses componentes, né? Quem secreta esses componentes que vão formar a lâmina basal? Quem secreta é a própria célula desta lâmina basal. Então, se eu tenho uma célula e essa célula tem lâmina basal, quem produziu os elementos dessa lâmina basal foi a própria célula. Então, se eu estou me referindo a uma célula epitelial, foi a célula epitelial que secretou esses produtos. Quando essa lâmina basal ela é mantida unida por tecido reticular, ela tem tecido reticular, que é um outro tipo de tecido, ela vai ser produzida pelas células do tecido conjuntivo. E aí ela deixa de chamar lâmina basal e passa a se chamar lâmina reticular. Vou mostrar isso para vocês numa imagem mais adiante para ficar mais claro. As lâminas basais, elas têm muitas funções e funções bastante importantes. Então vamos ver algumas delas. Elas têm bastante importância na filtração de moléculas, né? Aquilo que está no tecido conjuntivo e que vai passar para o tecido epitelial vai ser filtrado pela lâmina basal, né? Ou vice-versa. Aquilo que foi absorvido pelo tecido epitelial e vai passar para o tecido conjuntivo para poder cair em circulação sanguínea, vai passar pela filtragem de moléculas que ocorre, que é realizada pela lâmina basal. Além disso, influenciam na polaridade da célula, né? Nós vimos que a célula muscular ela também tem lâmina basal. E a célula muscular, nós vamos estudar no momento oportuno, ela se contrai por despolarização, por inversão de polos. O lado que era positivo passa a ser negativo e vice-versa. Então, a lâmina basal influencia nessa polaridade. Além disso, influencia também na proliferação e diferenciação da célula. Proliferação é o aumento em quantidade, diferenciação é a especialização da célula, né? Uma célula ela é especialista em desempenhar uma determinada função. Essa célula ela é especialista em realizar uma função na melhor condição, realiza de forma mais detalhada, mais organizada essa função e no menor espaço de tempo. Então isso é diferenciação celular. Além disso, também influi no próprio metabolismo da célula, tá?
Tudo isso é função de lâminas basais. Aqui tem algumas estruturas que eu quero chamar a atenção, mas que nós vamos explicar mais adiante, né? M-desmossomos, que está marcado por um H aqui. Também nós temos nas setas pretas, que está mostrando aqui também M-desmossomos. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, para que vocês percebam aqui, ó, LB aumentado, tá vendo? Eu tenho uma lâmina, duas lâminas claras e no centro uma lâmina escura. Numa imagem mais distante você consegue perceber isso mais claramente. É óbvio que essa imagem foi retirada através de um microscópio eletrônico, né? Porque não é possível que nós visualizemos a lâmina basal no microscópio óptico ou no microscópio de luz. Bom, então nós vimos até agora o que é uma lâmina basal. Vamos entender agora o que é uma membrana basal. A membrana basal, ela também está situada abaixo dos epitélios e ela sim é visível ao microscópio óptico. Por que ela é visível? Justamente porque ela é formada por duas lâminas basais. Eu não consigo visualizar uma única lâmina basal porque essa lâmina basal é muito fina, é muito delgada. Agora, se eu coloco duas estruturas muito finas uma sobre a outra, forma uma estrutura mais grossa, mais espessa. E aí sim, ela pode ser visualizada ao microscópio óptico. Ou então, quando ao invés de ter uma lâmina basal eu tenho uma lâmina reticular, a associação de lâmina basal e lâmina reticular também forma uma membrana basal. Observem isso que eu disse para vocês. Eu tenho aqui, na imagem A, eu tenho duas lâminas basais. Então você observa as duas lâminas basais sobrepostas. E essas lâminas basais estão sendo identificadas aqui através da sobreposição de duas lâminas densas. Então você vê as duas lâminas densas sobrepostas com duas lâminas lúcidas ou lâminas claras. Ok? Então uma lâmina clara e outra lâmina clara, as duas estão sobrepostas. E aqui duas lâminas densas sobrepostas. Eu tenho também, no caso de na imagem da letra B, que é o tipo mais comum de membrana basal, é formado pela associação da lâmina basal com a lâmina reticular, que a gente tem as fibrilas de ancoragem na lâmina reticular, ok? Então isso aqui é uma lâmina reticular, isso aqui é uma lâmina basal, consequentemente essas duas estão unidas por fibras de ancoragem. Esse conjunto todo aqui, olha, todo esse conjunto é chamado de membrana basal. Podemos observar aqui as membranas basais destacadas pelas setas. São esses tecidos corados mais em vermelho escuro, tá vendo? Isso aqui, pessoal, é uma imagem de um rim, um corte de um rim, como o texto ao lado nos fala, né? Corte do rim mostrando as membranas basais em um glomérulo e em túbulos renais. Então isso aqui é o glomérulo renal. E eu tenho aqui os túbulos renais. Tudo isso aqui é túbulo renal. Todo esse tecido de contorno, que é um tecido vermelho mais escuro, é a membrana basal. Otávio, é a membrana ou é a lâmina? É a membrana. Porque, na verdade, isso aqui está se referindo à junção de duas lâminas. Porque essa imagem é uma imagem de microscópio óptico e eu estou conseguindo ver com muita nitidez e com muita clareza a membrana basal. Como eu disse para vocês, nem todos os investigadores concordam com o uso dos termos membrana basal e lâmina basal. E o pior de tudo é que muitas vezes os dois são usados de forma indiscriminada. Por quê? Bom, o indivíduo queria se referir à lâmina basal e ele chama de membrana basal.
ou ele queria se referir à membrana basal e ele chama de lâmina basal. Como nós estamos utilizando como referência o livro do Junqueira e Carneiro, nós vamos fazer muito claramente essa separação de lâmina com membrana. Ok? Ainda em cima daquilo que eu coloquei como caracterização do tecido epitelial, nós já estudamos a forma variada das células, não foi isso? Estudamos o fato de que essas células estão apoiadas sobre o tecido conjuntivo e que essa ligação entre a célula e o tecido conjuntivo é feita por lâmina e ou membrana basal. E agora nós vamos nos aprofundar no fato dessas células estarem justapostas. Eu já expliquei para vocês a justaposição das células, eu estou me referindo ao fato delas estarem unidas umas às outras, né? Para que isso se mantenha real, para que isso se mantenha de forma definitiva, essa união, essa coesão entre essas células, ela é mantida bastante firme através da presença de junções intercelulares. Essas junções intercelulares, elas são especializações de membrana. Então elas estão normalmente na parede lateral, tanto no polo apical quanto no polo basal, e nós temos também especializações de polo basal, especificamente na ligação com a lâmina ou a membrana basal. As junções intercelulares, elas contribuem para a coesão e a comunicação entre células. Então, elas contribuem para a união e a troca de informação, né? Estão presentes na maioria dos tecidos, mas são muito abundantes no epitélio. Então, a grande maioria dos tecidos do nosso corpo e dos mamíferos, de uma forma geral, tem junções intercelulares, mas nos tecidos epiteliais elas estão muito presentes, né? As células epiteliais apresentam uma intensa adesão mútua, elas são justapostas, nós já falamos sobre isso. E para separá-las, pessoal, são necessárias forças mecânicas relativamente grandes. A gente não consegue abrir a nossa pele com o dedo, por mais que você tracione, ela fica unida, né? A gente não consegue pegar um tecido, não sei, pega uma víscera, um tecido de um porco, por exemplo. Tenta rasgar aquilo com a mão, você vai ver que é muito difícil, né? Por quê? Justamente pela presença das junções intercelulares, né? A coesão é especialmente desenvolvida nos epitélios sujeitos a fortes trações e tensões, como por exemplo a pele, né? Quanto mais tensão, quanto mais tração esse tecido sofre, mais intensa é a presença das junções intercelulares. Quanto maior a força de tração, maior é a força de coesão. Isso é uma resposta do seu organismo, né? E é bom que seja assim. Porque se esse tecido está recebendo mais tração, ele tem que ser mais unido para resistir a essa tração. Ok? Normalmente, essas estruturas, essas especializações, né, elas são formadas por um tipo de proteína chamado caderina. A caderina, ela é fundamental na coesão celular do tecido epitelial. Então nós vamos ver que duas estruturas vizinhas que são formadas por caderinas, elas se atraem e se mantêm unidas. E essa união química, essa atração química que vai garantir justamente a união desses dois tecidos. Além das caderinas, as membranas laterais de muitos tipos de células exibem várias especializações, chamadas junções intercelulares. Então as caderinas estão presentes tanto na membrana, na própria membrana da célula, como também estão presentes nas junções intercelulares. E aí nós vamos começar a discutir essas junções celulares a partir de agora. Elas são classificadas ou são divididas em 3 grandes grupos: junções de adesão, junções impermeáveis, também conhecidas como junções de oclusão ou vedação, e junções de comunicação. Olha só, as junções de adesão, nós temos 2 especializações que promovem a adesão, a união. São a zônula de adesão e os desmossomos.
Nós temos também na parede, na lâmina basal, nós temos os hemidesmossomos, que forma o terceiro tipo de adesão. Só que a gente vai separar os hemidesmossomos das outras duas, porque os hemidesmossomos eles não mantêm unidas as células epiteliais. Como o hemidesmossomo, nós vamos estudar isso mais adiante, como esse hemidesmossomo está na lâmina basal, ele une a célula epitelial ao tecido conjuntivo. Ok? Então, se a gente for pensar na união entre células, as junções de adesão, nós temos dois tipos de especialização, zônula de adesão e os desmossomos. Se nós pensarmos na adesão geral, tanto da célula quanto com o conjuntivo, são três, zônula de adesão e desmossomos, além dos hemidesmossomos. Além das junções que permitem a união, a adesão entre células, nós temos um tipo de junção que vai impermeabilizar o espaço entre essas células, ou seja, não vai haver espaço entre as duas células. As duas membranas vão estar vedadas, vão estar coladas. A gente chama isso de junção impermeável, ou junção de vedação, ou junção de oclusão. E a especialização característica é a zônula de oclusão. Tá? Nós vamos caracterizar cada uma dessas logo a seguir. Além disso, as informações precisam passar de uma célula para outra. Informação química, ou algum tipo de nutriente, ou alguma informação elétrica, precisam transitar entre células. Para isso existe a junção de comunicação. Em alguns livros vocês vão encontrar o termo junção de gap, ou gap junction, que é do inglês, né? Agora vamos caracterizar claramente cada um desses tipos. Bom, zônula de adesão. O que é uma zônula de adesão? Antes, a gente precisa entender que zônula de adesão é uma junção de união, ok? Ou uma junção de adesão. Então, ela se localiza na sequência ápico-basal, ou seja, na transição entre o polo apical e o polo basal. Pessoal, sempre na histologia que nós nos referimos ao termo zônula, eu estou me referindo a um cinturão que envolve toda a célula, que circunda toda a célula e que contribui para a aderência entre células vizinhas. Então, eu tenho um cinturão em uma célula, tenho um cinturão na outra célula. No momento em que há o contato entre esses dois cinturões, há uma união nessa célula. Então, essa é a zônula de adesão. Vou falar para vocês uma coisa e vou repetir várias vezes. Se há uma zônula de adesão, apesar das células estarem unidas umas às outras, prestem bem atenção, porque ainda há um espaço entre elas. Esse espaço não foi ocluído, não foi vedado, ok? Zônula de adesão une, mas ainda deixa um espaço microscópico muito pequeno entre as duas células. Tudo bem? Por isso que é uma junção de adesão e não de vedação. Os desmossomos estão presentes também nas paredes laterais. Os desmossomos também são junções de adesão, são complexos, têm forma de disco e estão presentes na superfície de uma célula e que é sobreposta a uma idêntica presente na célula adjacente. E aí eu sempre uso um exemplo para que vocês imaginem bem o que é um desmossomo. Pessoal, lembra? Vocês devem ter provavelmente no armário de vocês aquelas blusas de frio, na grande maioria das vezes, em que os botões são de pressão, né? Você coloca um sobre o outro e pressiona e os dois lados se unem, né? Ficam fixos. Os desmossomos têm mais ou menos aquela formação, aquela constituição, ok? Então você tem um lado que vai se unir ao outro lado que está na outra célula. Então, na célula 1, eu tenho a primeira parte do desmossomo. Na célula vizinha, que nós vamos chamar de célula 2, eu tenho a parte seguinte. Quando essas duas membranas se aproximam, há uma atração química entre essas duas partes e a célula permanece fortemente unida. Olha lá, os desmossomos promovem uma adesão bastante firme entre as células.
essa adesão é promovida justamente pelas caderinas. Então, o lado 1 do desmossomo é formado por caderina, o lado 2 da mesma forma. Quando esses dois lados se unem, quando esses dois lados se tocam, há uma adesão bastante firme, né? E o terceiro tipo de junção de adesão são os M-desmossomos, né? Só que eu disse para vocês anteriormente que os M-desmossomos, eles não unem uma célula a outra, e sim une a célula epitelial à sua lâmina basal, que por consequência vai se unir ao tecido epitelial. Ok? Então é encontrado na região de contato entre alguns tipos de células epiteliais e a lâmina basal. Tem a estrutura de meio desmossomo. Por que meio desmossomo? Porque ao invés dele ter, como na blusa de frio lá, os dois botões, um unido sobre o outro, ele tem apenas um. Ok? É como se o outro tivesse se perdido. Então essa união vai se dar pela união entre a sua constituição química, que é um tipo de proteína chamada integrina, e o colágeno da lâmina basal. Então não é como no desmossomo, caderina com caderina. No M-desmossomo, como é só metade, M na anatomia é sempre que é metade, né? Quando você quer se referir à metade do tórax, você pode falar M-tórax. Como essa estrutura é constituída pela metade de um desmossomo, convencionou-se a chamar de M-desmossomo. Ok? Então nós vimos os três tipos de junções de adesão. Agora vamos ver a junção de impermeabilidade, ou junção de vedação, ou junção de oclusão. Tudo isso é sinônimo. Tá? E o principal constituinte desse grupo é a zônula de oclusão. Olha a palavra zônula de novo. Ok? Quando eu me refiro à zônula, independente do que eu estou me referindo, zônula é um cinturão que vai circundar toda a célula. A grande diferença é que essa zônula ela não adere, então ela não é uma zônula de oclusão, de adesão, desculpa. Ela não é uma zônula de adesão, ela é uma zônula de oclusão. Por que ela é uma zônula de oclusão? Porque ela veda o espaço entre as duas células. Onde uma zônula de oclusão se encontra com a zônula de oclusão da célula vizinha, pessoal, não tem espaço. Elas se unem, elas vedam esse espaço. Essa união, ela costuma ser no polo mais apical da célula. Ok? Então, isso pode ser uma pergunta de prova, né? Diferenciação entre zônula de adesão e zônula de oclusão. É simples, pessoal. A zônula de adesão, ela une, porém não veda. A zônula de oclusão, ela une e veda o espaço entre as duas células. Não há espaço entre as duas células onde há zônula de oclusão. Ok? O terceiro tipo e último tipo de especialidades, né, são as junções comunicantes, ou junções de gap. Elas podem existir em qualquer local da parede lateral das células epiteliais. São encontradas em quase todos os tecidos de mamífero, à exceção dos músculos esqueléticos, e são constituídas por um tipo de proteína chamada conexina. Chama conexina porque, na verdade, é um canal de conexão, de passagem de informação. É através das junções comunicantes que uma informação ou alguma substância que precise transitar de uma célula para outra o faz. Ok? Então vamos entender essa junção comunicante aqui na imagem. Olha só, isso aqui é um espaço de uma célula, aqui é o espaço de outra. Eu tenho aqui, olha, essas proteínas chamadas conexinas, que vão permitir que a informação transite para os dois lados. Veja como é uma seta dupla, né? Tanto pode vir daqui para cá, quanto daqui para cá. Ok? Aqui mostra numa imagem de microscópio eletrônico, né, o ponto específico da junção comunicante. Se você olhar com bastante carinho aqui, você vai ver que parece que tem um espaço vago aqui, né? A lâmina densa, escura aqui, parece que ela some num pedacinho, olha só. Fica aberto, ok? Então aqui é a junção comunicante. E aí, essa imagem está disponível no livro do Junqueira e Carneiro, foi de lá que eu retirei, né? E aqui eu acho um desenho brilhante, dá para a gente entender muito bem o que a gente discutiu na teoria até agora.
Primeiro, vamos identificar essa imagem, né? Essa aqui é uma célula, ok? Isso aqui é a segunda célula. E aqui eu tenho a terceira célula. Então, nesse desenho eu vejo 3 células. Essa é a membrana plasmática de uma, essa é a membrana plasmática da outra, essa é a membrana plasmática da célula central e essa é a membrana plasmática da célula lateral. Pessoal, olha só. Observem que eu tenho aqui uma estrutura em uma membrana e uma estrutura semelhante na outra membrana. Isso aqui é o desmossomo, ok? Quando essas duas partes se aproximam, por atração química, elas se mantêm unidas. Mas o desmossomo é uma junção de vedação? Não é, né? É uma junção de adesão. E eu disse para vocês que todas as junções de adesão elas mantêm unidas, mas deixam espaço entre as duas membranas, não foi isso? Vamos verificar se isso é verdade? Olha só, eu tenho uma membrana aqui, eu tenho uma membrana aqui, e eu tenho sim um espaço entre as duas membranas. Então eu afirmo que o desmossomo não é uma junção de vedação, é uma junção de adesão. Ok? Olha só como eu tenho essa estrutura que forma como se fosse um cinto nessa célula. Está lá na outra também. Então eu já sei que é uma zônula. Agora, é de adesão ou é de vedação? Ou é uma junção impermeável? Basta que nós observemos o espaço entre as duas membranas, pessoal. Olha só isso aqui. Existe espaço entre as duas membranas? Eu tenho uma membrana aqui e eu tenho uma membrana aqui. Eu tenho sim um espaço. Então isso aqui, pessoal, é uma zônula de adesão. Ok? Mais adiante, mais acima, observa que esses 2 pontinhos não foi retratado como um cinturão para que vocês não confundissem. Pôs um pontinho aqui e um pontinho aqui. Tem espaço entre as membranas? Observa isso aqui, onde está o mouse, e observa aqui. Aqui tem espaço. E aqui? Aqui não tem. Então isso aqui é uma zônula de oclusão. Por que zônula de oclusão? Porque além de unir, mantém vedado o espaço entre as duas membranas. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Ótimo. Então vamos mais adiante. Uma imagem não é mais um esquema, é uma imagem de um microscópio óptico, né? Vamos começar aqui com o desmossomo. Você observa que tem uma estrutura bem densa, bem escura de um lado, em uma membrana, e tem uma estrutura semelhante na outra membrana. Então essas duas estruturas se mantêm atraídas, unidas, formam um desmossomo. E observe como eu tenho um espaço entre as duas membranas. Ok? Continuando, o cinturão vem aqui para cá, né? É a zônula de adesão. Por que zônula de adesão, Otávio? Justamente porque eu permaneço com o espaço entre as membranas. Diferente na zônula de oclusão, olha aqui. Você vê uma membrana aderida à outra e não vê espaço entre essas células. E lembra que eu chamei a atenção anteriormente que a zônula de oclusão é mais apical? Isso aqui é a superfície livre da célula, do polo apical. E MV aqui é um microvilo, que nós vamos ver já já para que ele serve. Ok, pessoal? Bom, então nós vimos agora as especializações de parede lateral e vimos uma especialização de lâmina basal, não foi isso? A especialização de lâmina basal é o M-desmossomo e as especializações de parede lateral que nós vimos foi a zônula de adesão e de oclusão. Vimos os M-desmossomos e vimos também as junções comunicantes. Agora nós vamos ver as especializações da superfície livre das células apicais, das células epiteliais. Essas superfícies livres, elas estão no polo apical da célula. Então a superfície livre do polo apical de algumas células epiteliais possui modificações com a função de aumentar a superfície ou mover partículas. E aí nós vamos estudar algumas delas, né? Microvilos, estereocílios e os cílios e os flagelos. Então vamos lá um por um. Falando sobre os microvilos. Os microvilos ao microscópio eletrônico, eles estão presentes na maioria das células de vários tecidos. E nada mais são do que projeções do citoplasma. Imaginem, olhem para a palma da sua mão aí, né?
A palma da sua mão é como se fosse a célula. E cada um dos dedos que se projeta dessa palma é como se fossem microvílos. Então essa é a imagem para que vocês guardem, ok? Essas projeções de número muito variado podem ser expansões curtas ou longas, em formas de dedos ou pregas de trajeto sinuoso. Os microvílos, pessoal, estão muito presentes nas células que têm muita absorção. Então, quanto maior a absorção dessa célula, maior é a quantidade de microvílos. Qual que é a função do microvilo? Aumentar a superfície de contato. Quanto mais microvílos tem uma célula, maior é a superfície de contato. Se tem uma maior superfície de contato, vai absorver melhor aquela estrutura, aquele nutriente, seja o que for, que está sendo absorvido. Então você vê aqui, olha, é um corte transversal, né, como se a gente estivesse cortando a laranja, assim, olhando por cima, né, os microvílos. E aqui a gente observa num corte frontal, como se a gente estivesse cortando de um lado para o outro essa célula. E você observa aqui, olha, o citoplasma e aqui os microvílos, que são projeções, né? Nós vamos ver isso muito claramente lá no microscópio óptico durante as nossas aulas práticas. Ok? Uma outra especialização de superfície livre são os estereocílios, né? Os estereocílios são prolongamentos longos e imóveis de células, especificamente do epidídimo e do ducto deferente. São microvílos muito longos e ramificados e que, portanto, não podem ser confundidos com os cílios. Nós vamos estudar mais adiante que os cílios, eles são também projeções longas e finas que apresentam um grande movimento, e os estereocílios não têm esse movimento. Assim como os microvílos, né, os estereocílios eles aumentam a área de superfície da célula. Isso faz com que o movimento de moléculas para dentro e para fora da célula seja facilitado. Ok? Os cílios. Os cílios são prolongamentos bastante longos e, além de longos, são móveis. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós temos os estereocílios, que também são prolongamentos longos, porém imóveis. Os cílios não, são móveis, apresentam movimento. E este rápido movimento apresentado pelos cílios, ele é coordenado. E ele acontece graças ao uso de uma fonte energética muito comum no nosso organismo, chamado ATP. Agora imagine você, se eu tenho um movimento muito rápido, coordenado, desses cílios no mesmo sentido, concorda que eles vão conduzir alguma estrutura de um lugar para o outro? É como se formasse uma corrente, uma onda em um rio, por exemplo, né? Uma correnteza em um rio. Ela vai fazer com que algo seja deslocado. Os cílios promovem essa corrente. Ok? Normalmente, uma célula pode possuir até cerca de 250 cílios cada célula. A célula já é pequena, não é? Imagine ter 250 cílios numa célula bem pequena. Aqui nós estamos vendo os microvílos, aqui, e essas imagens, essas projeções bem maiores, são cílios. Okay? Aqui pode te dar a sensação de que eu tenho cílios flutuantes, mas na verdade não. Okay? É porque essa porção dos cílios que estão ligadas à superfície livre aqui, ó, não foi visualizada na imagem, mas eles existem. Todos os cílios estão apoiados na superfície livre. Tudo certinho, pessoal? E para nós terminarmos a nossa primeira videoaula, nós falaremos a respeito dos flagelos. Os flagelos são cílios. A única diferença é que enquanto nós temos 250 cílios em uma célula, eu tenho apenas um único flagelo na célula. Então a diferença entre o flagelo e o cílio qual que é? É a quantidade. Flagelo é limitado a 1 por célula e os cílios não. A única célula no corpo humano que tem flagelo são os espermatozoides. E aí nós temos uma imagem aqui que mostra a cabeça, o colo e a cauda, ou flagelo do espermatozoide. Qual que é a função do flagelo? Locomoção, propulsão do espermatozoide. Qual que é a fonte de energia que o flagelo usa para locomover o espermatozoide? O ATP.
que é metabolizado pelas mitocôndrias, que são organelas citoplasmáticas que se encontram na peça intermediária da cauda, que eu estou mostrando aqui com o mouse. Ok, pessoal? Então assim a gente termina a nossa primeira videoaula sobre o assunto tecido epitelial. Espero que tenha sido útil para vocês e eu estou à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida no e-mail prof.otavioplase@gmail.com ou pelo Twitter @otavioplase. A nossa segunda videoaula de tecido epitelial vai ter como assunto os tipos de epitélio, né? Epitélio de revestimento e epitélio glandular. Até lá, um abraço, bons estudos a todos e lembrem-se, esse material não deve ser a sua única fonte de estudos. Busque na nossa biblioteca os livros indicados, que eu indiquei para vocês no início do nosso semestre, principalmente o livro Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Ok? Um abraço, bons estudos e até breve. Olá, daremos início agora à segunda aula do conteúdo de tecido epitelial, em que nós falaremos a respeito dos epitélios de revestimento e glandular. Antes de separarmos os dois epitélios, é importante que nós tenhamos a consciência de que muitas vezes essa separação ela existe apenas na teoria, né? É apenas uma forma de facilitar o entendimento do aluno para que ele consiga separar bem uma das duas principais características do tecido epitelial, né? Mas existem muitos epitélios epitélios de revestimento em que todas as células desse epitélio secretam. Então é um epitélio de revestimento que tem uma função de glândula, né? E aí o exemplo que eu cito aqui no texto é o epitélio da cavidade do estômago, não é isso? E existem outros casos de células glandulares, né, de glândulas espalhadas entre células de revestimento, que acontece, por exemplo, na mucosa do intestino. Nós vamos ver já um exemplo de uma célula dessa, e aí eu volto a tocar nesse assunto, ok? Bom, mas vamos dividir o conteúdo então em epitélio de revestimento e posteriormente falaremos em epitélio glandular. Quando a gente se refere ao epitélio de revestimento, nós estamos nos referindo a células que são organizadas em camadas que cobrem a superfície externa ou revestem as cavidades do corpo. Presta bem atenção no que eu disse. Ou esse revestimento ele recobre ou cobre a superfície externa. E aí quando eu me refiro à superfície externa, não pensem vocês que eu estou me referindo única e exclusivamente à pele. Então a superfície externa de um órgão, por exemplo, tem epitélio de revestimento, não é isso? A superfície externa do corpo, no caso a pele, é um epitélio de revestimento. Mas o epitélio de revestimento ele também reveste cavidades. Então se a gente observar um órgão oco, o estômago, a bexiga, os vasos, uma série de qualquer órgão, qualquer estrutura oca tem um epitélio de revestimento interno, ok? E aí para a gente classificar esse epitélio de revestimento, nós podemos usar duas situações. A primeira, nós podemos levar em consideração o número de camadas que esse epitélio tem. Então esse epitélio tem uma camada, ele vai ser um epitélio simples, ou ele tem duas ou mais camadas, ele vai ser um epitélio estratificado. Ok? E também temos que levar em consideração a morfologia das células. O que vem a ser isso? A forma das células. Então nós temos células poliédricas. Nós vimos isso logo nos primeiros slides da aula 1, não foi isso? Célula poliédrica porque tem um formato variado. E esse formato variado, nós vamos aprender nessa videoaula a saber exatamente como nós nominamos isso e como nós fazemos a classificação desse epitélio, levando em consideração o que nós já aprendemos, né, na videoaula 1,
que é o fato da célula epitelial não ter a sua membrana plasmática visível ao microscópio óptico, e por esse motivo nós temos que levar em consideração para a classificação da forma o formato do núcleo. Qualquer dúvida a este respeito, consulte a videoaula número 1 de tecido epitelial, que lá eu explico detalhadamente como se observar o formato de uma célula epitelial através do seu núcleo. Então vamos classificar os epitélios simples. Os epitélios simples, eles são assim chamados por terem apenas uma única camada de célula. Então, na verdade, nós não temos camadas sobrepostas, nós temos células colocadas em uma única camada. Então nós veremos uma única camada de núcleos, haja vista a impossibilidade de verificarmos a membrana plasmática ao microscópio óptico. Existem epitélios simples com células em formato pavimentoso. Então a gente chama esse epitélio de epitélio pavimentoso simples. O exemplo mais típico desse tipo de epitélio é o endotélio dos vasos. Existem epitélios simples cujas células têm um formato cúbico. Então nós damos o nome de epitélio cúbico simples. Um exemplo deste epitélio é o revestimento externo do ovário. E nós temos também o epitélio prismático simples, né? Lembrando que prismático é sinônimo de colunar, que nós vimos na videoaula 1. E o exemplo típico é o intestino delgado. Eis aí um exemplo de tecido epitelial simples pavimentoso ou pavimentoso simples, como queiram. Vamos analisar a imagem. Essa estrutura colorida em azul, aqui embaixo, onde tem vários capilares sanguíneos, é a lâmina própria, né, de tecido conjuntivo. Essa estrutura escura na base do epitélio, essa mancha escura, essa linha escura, é a membrana basal. Lembrando que a membrana basal ela é o conjunto de duas lâminas basais, ou uma lâmina basal e uma lâmina reticular. Dúvidas a este respeito? Consulte a videoaula 1. E nós podemos observar o formato deste núcleo, que é um núcleo achatado no sentido horizontal, me fala que esta é uma célula pavimentosa. E eu observo que eu tenho apenas uma única camada de núcleos. Veja bem, eu não tenho camadas de núcleos sobrepostas. Tenho apenas esta única camada de núcleos. Então, o nome completo deste tecido é epitélio, por ser um tecido epitelial, simples, por estar disposto em apenas uma camada, e pavimentoso, por ser este o formato de sua célula. Da mesma forma que você tem nome e sobrenome, o tecido epitelial a gente tem que dar o nome completo dele, ok? E o nome completo é você dizer que se trata de um tecido epitelial, posterior a isso verificar se existe uma ou mais camadas, e em seguida identificar o formato de suas células. Existe ainda uma terceira possibilidade de nomenclatura, que é quando há a presença de alguma estrutura ou de alguma especialização de superfície livre do polo apical. Nós já vimos também essas superfícies na videoaula 1, né? Microvílulos, cílios, estereocílios, mas nós vamos encontrar principalmente na superfície livre de algumas células epiteliais duas que a gente precisa sempre citar: a queratina, que eu vou falar mais adiante, e os cílios, que tem que ser citados sempre que eles aparecerem. Essa é uma imagem de uma micrografia, de uma fotografia através de um microscópio óptico, em que a gente observa a secção transversa de uma veia, né? Você observa as setas brancas apontando os núcleos achatados, né? Alongados no sentido horizontal. Se esses núcleos estão alongados no sentido horizontal, nós podemos dizer que essa célula é uma célula pavimentosa. Há quantas camadas de núcleos nessa imagem? Apenas uma, não é isso? Se eu tenho apenas uma única camada, eu digo que esse é um epitélio pavimentoso simples ou simples pavimentoso, como queiram. Tudo bem? Vamos adiante. Mais um exemplo em que nós percebemos o epitélio de revestimento
das cavidades corporais, como pleura, peritônio, pericárdio, em que as setas brancas apontam novamente os núcleos achatados, dispostos em uma única camada, o que me remete a um epitélio simples pavimentoso mais uma vez. Um outro tipo de epitélio simples que nós vimos anteriormente é o epitélio simples cúbico, né, ou cúbico simples. É um epitélio, é uma imagem semelhante à imagem anterior. Nós temos aqui a porção do tecido conjuntivo, chamada lâmina própria, a membrana basal, e aqui a gente observa os núcleos bem globosos, né, bem redondos, dispostos em uma única camada. Se está em uma única camada, é simples. Se o núcleo é globoso, eu tenho uma célula cúbica. Ok? Então a gente chama esse epitélio de epitélio simples cúbico ou cúbico simples, como queiram. Vemos aqui um exemplo de uma fotografia através do microscópio de luz ou microscópio óptico, em que nós podemos perceber a presença ali dos túbulos renais e os núcleos bem globosos. Eu quero chamar a sua atenção para que você foque a sua visão onde eu estou seguindo a célula. A seta do mouse. Pessoal, isso que vocês estão vendo é um tubo. Todos esses núcleos em torno fazem parte de outros túbulos. Então, esses núcleos, apesar de darem a sensação de que estão em várias camadas por estarem espalhados, na verdade, se nós isolássemos todas essas células em torno aqui, nós teríamos apenas esse túbulo aqui. Então esse aqui é um epitélio cúbico. Olha como esse núcleo é bem globoso, ok? Epitélio cúbico simples, por ser apenas de uma camada. Chamo sua atenção agora para aquela situação em que eu disse anteriormente, quando há a presença de cílios, né, na superfície livre do polo apical da célula. Além de classificar, além de nominar a célula quanto ao número de camadas e o formato da célula, eu devo, sem sombra de dúvidas, e sem faltar mesmo, citar a presença dos cílios. Ok? Se a gente não coloca a presença dos cílios e os cílios estão ali, a questão fica errada. Então a gente observa a mesma estrutura das imagens anteriores, o tecido conjuntivo, a membrana basal. Temos aqui células com o núcleo alongado, né, no sentido vertical, dispostos em uma única camada. Então até agora eu sei que é um epitélio simples colunar ou simples prismático. Tá? A gente vai encontrar das duas formas. E eu chamo a atenção para a presença dos cílios, né, que devem ser citados. Então, se tem cílios, o nome desse epitélio é epitélio simples colunar ciliado. Ok? Um exemplo de epitélio simples colunar, no caso aí é um revestimento do intestino delgado. E essa seta mais alongada que vocês estão vendo aí mostrando um núcleo diferenciado aqui, na verdade trata-se de uma célula de defesa que vem do tecido conjuntivo, provavelmente para defender esse epitélio de agressão. Vimos então até agora o epitélio simples, passaremos a partir de agora para o epitélio estratificado. Eu me refiro ao epitélio estratificado quando as camadas, aliás, as células desse epitélio estão dispostas em duas ou mais camadas de células. Nós temos alguns exemplos típicos no epitélio estratificado. O epitélio estratificado pavimentoso, ele tem duas opções, apresenta duas divisões. Quando se trata de uma mucosa úmida, como por exemplo a boca, o esôfago, a vagina ou qualquer outra mucosa úmida do seu corpo, o epitélio pavimentoso ele não apresenta queratina. Ok? Quando se trata de um epitélio seco, de superfície seca, e o principal exemplo que nós temos nesse caso é a pele, esse epitélio pavimentoso é queratinizado. Então, sempre que eu disser para vocês epitélio estratificado pavimentoso, perguntem: queratinizado ou não queratinizado?
e a presença ou ausência da queratina deve ser citada no nome do epitélio quando se tratar de um epitélio estratificado pavimentoso. Além do epitélio estratificado pavimentoso, nós temos o epitélio estratificado prismático ou colunar. Tudo bem? Está presente na conjuntiva ocular e nos grandes ductos excretores de glândulas salivares. É um epitélio extremamente raro, bastante específico, não será estudado largamente, mas deve ser citado e vocês devem ter ciência da existência desse epitélio. E temos também o epitélio estratificado de transição. Muitas vezes a gente nem fala epitélio estratificado de transição, fala epitélio de transição, que é uma particularidade, né? Mas não devemos esquecer que ele é, sem sombra de dúvida, um epitélio estratificado, e nós veremos nas imagens a seguir. Por que epitélio de transição? Porque, na verdade, é um epitélio que tem o formato das suas células variando de acordo com a distensibilidade do tecido. Então vamos ser um pouquinho mais claro com relação a isso. Imaginem a bexiga, né, a bexiga urinária. A bexiga urinária, quanto mais cheia ela estiver, mais dilatado estará o tecido. Ok? O contrário é verdadeiro. Quanto menos cheia, quanto mais vazia ela estiver, menos dilatadas estarão essas células. Então, estando ou não dilatada a bexiga, o formato das células que constituem o epitélio varia. Então, o epitélio de transição é isso. E aí eu cito aqui no texto. O epitélio de transição reveste a bexiga urinária, o ureter e a parte superior da uretra. Lembrando que o ureter é o ducto que conduz a urina desde a pelve renal até a bexiga, e a uretra da bexiga até o meio externo. As células da camada superficial são globosas e sua forma muda de acordo com o grau de distensão da bexiga. Prestem bem atenção que essa é uma dica muito importante. Não só no epitélio de transição, mas em qualquer epitélio estratificado. Sempre que você observar um epitélio estratificado, foque a sua atenção na camada mais superficial, na camada mais distante do tecido conjuntivo, porque é essa camada que deve ser observada e caracterizada quanto à forma da célula. Se você classificar ou caracterizar o formato das células em outra camada, muito provavelmente você vai errar. Ok? Repetindo, quando você vai observar um epitélio estratificado, preste muita atenção e identifique o formato da célula pela camada superficial, mais distante do tecido conjuntivo, da lâmina própria, e mais próximo possível da superfície livre. Não se esqueçam disso. Além do epitélio simples e do epitélio estratificado, nós temos um outro tipo, que é o epitélio pseudoestratificado. Então, o epitélio pseudoestratificado é assim chamado pela falsa sensação de ter mais de uma camada. Todas as suas células estão apoiadas na lâmina basal, mas nem todas alcançam a superfície do epitélio, fazendo com que a posição dos núcleos seja variável. O exemplo mais bem conhecido deste tecido é o epitélio pseudoestratificado prismático, ciliado, que reveste as passagens respiratórias, também conhecido como epitélio respiratório. Trocando em si miúdos, pessoal. O epitélio pseudoestratificado recebe este nome porque tudo que é pseudo é falso, né? Então é falso estratificado. Por que falso? Porque como eu tenho células de alturas diferentes, todas as células estão apoiadas na lâmina própria, na lâmina basal, mas nem todas as células chegam à superfície livre. São células de tamanhos diferentes. Se eu tenho células de tamanhos diferentes, eu tenho núcleos em alturas diferentes. A partir do momento em que eu tenho núcleos de alturas diferentes, eu percebo nitidamente, eu tenho uma falsa sensação de que se trata de um epitélio estratificado. Mas nós vamos ver na imagem agora, daqui a pouquinho, que na verdade é falsamente estratificado. Então o nome correto é pseudoestratificado. Então vamos às imagens.
Esse é um exemplo de um epitélio estratificado pavimentoso. Não precisa decorar, entenda. Olha só, eu tenho aqui uma lâmina própria, como nas imagens anteriores, a membrana basal. Pare e raciocine. Quantas camadas de núcleos, de células eu tenho nessa imagem? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Essas 6 camadas de núcleos fazem com que o meu epitélio seja classificado como epitélio estratificado. Tudo bem? Então já demos o nome do nosso epitélio. Agora vamos dar o sobrenome. Preciso falar o nome completo dele. Epitélio estratificado. Qual que é a camada que eu observo para ver o formato da minha célula? É a camada mais próxima do tecido conjuntivo? Não, muito pelo contrário. É a camada mais distante. Então observem aqui. Eu tenho a lâmina própria e o tecido conjuntivo. Quanto mais distante do tecido, melhor para eu observar. Então eu vou observar essa última camada de células. Ok, pessoal? Eu vejo que esse núcleo ele é achatado na horizontal, alongado na horizontal. Então eu digo que este é um epitélio estratificado pavimentoso. Espero que tenha ficado claro. Vamos para um outro exemplo. Aliás, uma imagem real agora de um exemplo, do exemplo que eu dei anteriormente, né? Olha só, isso aqui é o tecido conjuntivo. Eu vou observar essa camada de células para dar o nome? Claro que não. Eu vou observar a última camada. Então eu observo aqui núcleos achatados, núcleo achatado, núcleo achatado. Então eu digo que é um epitélio estratificado, porque eu tenho várias camadas de núcleo, pavimentoso. E eu não observo a presença da queratina aqui em cima. Se eu não observo a presença da queratina, é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Se é não queratinizado, trata-se de um epitélio de mucosa úmida e não de epitélio seco. Uma outra imagem agora do epitélio de transição. Vou chamar a sua atenção porque o epitélio de transição ele vai variar o formato da sua última camada de acordo com a distensão, com a distensibilidade desse tecido. Então aqui nós estamos vendo o epitélio de transição com as células em formato mais ou menos cúbico, mas não muito característico. Aqui a gente consegue observar a lâmina própria e aqui o epitélio de transição, né? Você observa que as células não têm um formato muito próprio, muito definido, algumas globosas com pouco alongadas. Então esse é um epitélio típico de transição. Nesse caso aqui da bexiga e agora nós veremos da uretra, ok? Então observa como eu tenho globosas, tenho alongadas. Então vai variar de acordo com a distensão. Então é um epitélio específico. Sempre que for cobrado de vocês vai ser dito que se trata de um epitélio da uretra, da bexiga ou do ureter. E aqui é o exemplo do epitélio pseudoestratificado, pessoal, que nós dissemos anteriormente, que eu disse anteriormente, ser um epitélio em que todas as suas células tocam a membrana basal, mas nem todas chegam à superfície apical, superfície livre. Então me dando a falsa impressão de que eu tenho núcleo em várias camadas, mas na verdade, observe, esse núcleo está nesse alinhamento, a célula chega até em cima. Esse no mesmo alinhamento, porque chega até em cima. Olha esse núcleo, já está um pouquinho mais alto, mas é uma única célula. Esse núcleo nem chega lá em cima, esse chega, mas está mais baixo. E assim sucessivamente. Olha como eu tenho um arranjo desorganizado, não linear dos núcleos. Então isso me dá uma falsa ideia de que é um epitélio estratificado. Se me dá uma falsa ideia, nós vamos chamá-lo de epitélio pseudoestratificado, que apresenta cílios. Se apresenta o cílio, eu preciso citar. Então o nome é epitélio pseudoestratificado ciliado. Finalizamos assim então a parte de epitélios de revestimento. E para a gente terminar o conteúdo de tecido epitelial, tecido epitelial, vamos abordar os epitélios glandulares. Então, quando eu me refiro a epitélio glandular, eu estou me referindo a células que se diferenciaram, que se especializaram na atividade de secreção. Então, essas células, elas desenvolveram a capacidade de produzir determinadas substâncias, armazenar
e secretar quando necessário. As moléculas secretadas são armazenadas nas células em vesículas envolvidas por membranas, chamadas glândulos de secreção. As glândulas, como eu já disse, sintetizam, armazenam e secretam. Prestem bem atenção que isso é fundamental. Função da glândula não é só secretar, é produzir, sintetizar, que é sinônimo de produzir, armazenar e secretar. Coloquei algumas glândulas ali e o que elas secretam, né? O pâncreas, por exemplo. O pâncreas é uma glândula interessante, né? Que é uma glândula endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Nós vamos caracterizar o que é glândula endócrina e exócrina mais adiante. As glândulas sebáceas produzem o sebo, né, que é um tipo de gordura, então secreta lipídios. E existem as glândulas salivares que secretam complexos de carboidrato mais proteínas. Olha que interessante. As glândulas mamárias, que são muito desenvolvidas nas mulheres, especialmente no período de lactação dessa mulher, né, as glândulas mamárias secretam todos os 3 tipos de substâncias que eu citei nesse momento. Como que essas glândulas surgem? Qual que é a relação delas com o epitélio? Por que a glândula é um epitélio? Justamente pelo fato de que a glândula ela é sempre formada a partir de um epitélio de revestimento. Então eu tenho uma matriz, eu tenho a origem no epitélio de revestimento. Esse epitélio sofre modificações, especializações e as células começam a desempenhar uma função, né? E normalmente essa alteração, essa diferenciação ocorre durante a vida fetal. Tudo bem? Enquanto ainda o indivíduo é um feto, está dentro da gestante, dentro da barriga da mãe. Então vamos entender melhor como que se dá esse processo. Então eu tenho um epitélio de revestimento e as células do epitélio começam a se proliferar e afundar a lâmina basal e a membrana basal. Invadem o conjuntivo, ok? Na segunda imagem eu já tenho um estágio mais avançado desse processo. Na medida em que essas células vão se proliferando, elas podem tomar duas grandes direções, 2 grandes sentidos. Ou elas podem dar origem às células, a glândulas do tipo exócrinas, ou elas podem dar origem às glândulas do tipo endócrinas. O que é uma glândula exócrina? A glândula exócrina, o próprio nome já diz, exo é para fora, exo é para fora, não é isso? Então quando eu falo exócrina, eu vou a grosso modo dizer uma célula, uma glândula que secreta para fora. Para fora não é necessariamente para fora do corpo. Apesar de a glândula sudorípara, por exemplo, que produz o suor, ser uma glândula exócrina. Quando eu me refiro para fora, eu digo para fora da corrente circulatória. Secreta dentro de uma cavidade, por exemplo, as células do estômago. Células do estômago secretam na cavidade do estômago, não secretam dentro da corrente circulatória. Então esta é uma glândula exócrina. Ao contrário, e aí você observa que por ser uma glândula exócrina, ela apresenta o ducto que comunica com o epitélio de qual foi originado. Então esse aqui é o epitélio que originou. O ducto, que são essas células da mesma cor do epitélio, se mantêm unidos ao epitélio de qual foi originado. E essas células esverdeadas aqui são as células da porção secretora, que produzem e secretam a substância que vai ser produzida por essa glândula. Aqui eu tenho uma glândula endócrina. Endo vem de dentro, né? Dentro da onde? Dentro da corrente circulatória. Olha aqui um capilar sanguíneo passando por entre a glândula e os produtos da glândula secretados por essas células secretoras são despejados dentro da corrente circulatória. Observem que o ducto com o epitélio de onde se originou foi obliterado e foi perdido, ele não existe. Tudo bem? Vamos então nos aprofundar nas classificações dos epitélios. Então nós vamos classificar esses epitélios quanto ao número de células,
classificaremos os epitélios quanto ao local de secreção e classificaremos os epitélios glandulares no que diz respeito à forma com que os produtos são secretados. Então, classificando quanto ao número de células, nós temos glândulas unicelulares. Pessoal, vamos raciocinar em cima do nome. Unicelulares, ou seja, uni, relativo a uma única célula, uma célula. Então, nós temos glândulas formadas por apenas uma célula. O exemplo dessa glândula é a glândula a célula caliciforme. E aí eu tenho a imagem da célula caliciforme. Isso aqui são os grânulos de secreção. Então o produto secretado já está aqui dentro. Eu tenho uma única célula que secreta. Então esta é uma glândula unicelular. Temos também glândulas multicelulares. Multi é prefixo de muito, de variadas células. São compostos de agrupamentos de célula e um exemplo é a glândula sebácea. Então nós temos aqui um desenho que demonstra várias células na porção secretora e no ducto da glândula sebácea. Ok? Então, se eu solicitar a vocês que vocês me definam a classificação glandular quanto ao número de células, a glândula pode ser unicelular, tendo apenas uma única célula, ou multicelular, tendo mais de uma célula. Classificando ainda os epitélios glandulares, agora vamos classificá-los com relação a local de secreção. Existem dois grandes grupos, glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. No processo de formação, quando eu expliquei o processo de formação, eu já citei essas duas glândulas, mas vamos repetir. As glândulas exócrinas são glândulas cujo ducto se mantém em contato com o epitélio de qual ela se originou. Elas possuem uma porção secretora, constituída pelas células responsáveis pelo processo secretório, e ductos, que transportam a secreção eliminada das células. As glândulas exócrinas, elas são simples ou compostas. Simples, quando ela tem somente um ducto, e esse ducto não se ramifica, e as compostas, quando tem ductos ramificados, extremamente complexos. Vamos voltar a alguns slides aqui, para a gente poder entender. Isso aqui é uma glândula exócrina. Então eu tenho o ducto, que se mantém conectado ao epitélio de origem, e eu tenho uma porção secretora, que são as células que realizam a produção da substância, do hormônio, do que quer que seja. Então isso aqui é uma glândula exócrina. A glândula exócrina, ela pode ser simples ou composta. Simples quando tem apenas um ducto, mesmo que esse ducto seja enovelado, seja acinoso, seja até ramificada, mas ela vai ser simples porque ao final de tudo ela terá apenas um ducto. Porque tudo isso aqui é porção secretora. Ok? Diferente da glândula composta. Observa que eu tenho porção secretora, e isso aqui é um ducto, que conduz a esse ducto, que conduz a esse ducto. Tudo que está corado de mais escuro na imagem, tanto desse lado, quanto desse, quanto aqui, é a porção secretora, que finaliza num ducto, que vai finalizar em outro ducto, que vai finalizar em outro ducto. Então isso aqui eu chamo de glândula exócrina composta. Tudo bem? Vejamos agora as glândulas endócrinas. E aí eu tenho um exemplo que eu pus aí da hipófise. A glândula endócrina, ela não possui ducto e as secreções elas são lançadas diretamente na corrente circulatória. Observem na imagem que eu tenho as células produtoras de hormônio, no caso a porção secretora, envolta num emaranhado de capilares. O produto secretado por essas células secretoras, produto que é originado nas células secretoras,
é jogado diretamente nos capilares. E desses capilares cai em circulação. Então, quando a hipófise, por exemplo, libera a prolactina, que é um hormônio, como o próprio nome diz, pró é favorável, lactina relativa ao leite. É um hormônio que vai favorecer a lactação da parturiente, da mulher que teve o filho. Esse hormônio é produzido lá no sistema nervoso central, lá na hipófise, cai na circulação e vai chegar nas glândulas mamárias. E é nas glândulas mamárias que esse hormônio vai agir. Nós temos, por exemplo, a glândula suprarrenal, que vai produzir um hormônio chamado adrenalina. Quando a adrenalina cai em circulação, acelera o nosso coração, acelera a nossa frequência respiratória. Então, as glândulas endócrinas são responsáveis por produzir e secretar hormônios que vão direto para a corrente circulatória e vão agir muitas vezes num órgão que está muito longe delas. Ok? O epitélio glandular, ele também pode ser classificado de acordo com a forma em que o produto de secreção deixa a glândula. E a gente classifica o epitélio glandular seguindo esse critério em merócrina, holócrina e apócrina. As glândulas merócrinas, a gente tem como exemplo o pâncreas, é uma glândula em que a secreção é liberada sem perda de outro material celular. Então, o produto que sai da glândula é apenas o produto secretado. Nenhuma porção do citoplasma, nem a própria célula que secretou deixa a glândula. Nas glândulas holócrinas, em que o principal exemplo são as glândulas sebáceas, a secreção ela é eliminada junto com a célula que secretou, junto com a célula da porção secretora. A glândula ela não sai, ela não se perde. O que vai junto com o produto que foi produzido, no caso o sebo, e que vai ser secretado, é a célula que a produziu. Então, é o sebo mais a célula. Já o tipo de glândula apócrina é um tipo intermediário, em que, junto com a secreção do produto, vai porções do citoplasma, porções mais apicais do citoplasma. O principal exemplo desse tipo de glândula é a glândula mamária. Ok? Assim a gente termina o conteúdo de tecido epitelial. Gostaria de agradecer a atenção, espero ter contribuído. Aí estão os meus endereços, o site www.otavioplase.blogspot.com, o e-mail prof.otavioplase@gmail.com e o Twitter @otavioplase. Um abraço a todos e muito obrigado.